Glória a Deus. Abra sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 6, versículo 10. Eu tenho toda a certeza que você sabe de cor esse versículo. Até quem não conhece muito a palavra de Deus, vai saber de cor esse versículo. Amém? É como Jesus nos ensina a orar, né? A oração, o modelo de oração que Jesus deixou para nós. Mateus, no capítulo 6, apenas no versículo 10, diz assim: vamos ler juntos? 1, 2, 3. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo que o Senhor tem despertado a sua igreja. Cutuca quem está do seu lado, eu não vou fazer muito, mas agora eu quero que você cutuca. Diz assim, você está despertando para esse tempo? Amém? O tempo de nós estarmos manifestando o reino de Deus. Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando, os sinais estão aí. E nós vemos uma corrida em todas as pessoas. Eu tenho certeza que eu e você hoje, durante todo o nosso dia, a gente buscou por algo. Foi o trabalho, foi agradar a nossa família, fazer as coisas pela nossa família. Nós sempre estamos constantemente em busca de algo. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, o tema é em busca de manifestar o reino de Deus. Amém? Em busca de manifestar o reino. E que nós possamos nessa noite, né? Muitos já vão conhecer as palavras que vão ser citadas pela palavra, mas muitos aqui talvez não conheçam. E se você conhece ou não conhece, eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro em você, ative dentro de você esse desejo, esse anseio por buscar mais de Deus, amém? Por essa busca que nós precisamos de manifestar, a manifestação de nós que somos os filhos de Deus, amém? E ali nós lemos nesse texto muito conhecido que Jesus fala e nos ensina que nas nossas orações nós precisamos dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim como é na terra, assim no céu, amém? Vocês entendem essa conexão de Deus com a terra e o céu? É algo extraordinário. Jesus estava lá, desceu à terra, né? Veio, foi entregue por Deus através da pessoa dele, de Jesus. Ele se entregou e ele veio para cá para trazer esse reino de Deus para nós. Amém? E que a gente possa entender que quando nós temos este reino, nós precisamos manifestar ele aqui na terra como é no céu. A palavra de Deus diz que toda autoridade foi dada por Jesus. Amém? Para Jesus, porque ele obedeceu, porque ele cumpriu a vontade. Assim também nós, quando nós cumprimos e obedecemos a vontade de Deus, Deus nos dá um poder, uma autoridade para que nós manifestemos ele para todas as pessoas. Amém? E a palavra de Deus diz, então, a gente entende pela palavra que nós temos esse anseio como ser humano. Sempre estamos em busca de alguma coisa. Muitas pessoas estão em busca nesses dias por bens, conquistas, felicidade, realizações pessoais. Mas muitos têm nessa busca aqui na terra, diga assim, aqui na terra, se perdido em si mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que, lá em Eclesiastes, que quando a gente começa a buscar a nossa vontade, o que a gente deseja, o que a gente anseia, é como se nós estivéssemos correndo atrás do vento. Tem como a gente pegar o vento? Não tem. É algo cansativo, é algo desgastante, porque nunca nós chegamos aonde a gente quer. Porque quando a gente faz uma conquista, a gente realiza uma conquista na nossa vida, logo em seguida, às vezes o nosso coração, que é enganoso e perverso, faz com que aquela conquista não seja aquilo tudo. É verdade ou não é?
Aí a gente já está em busca de outra conquista, em busca de outra coisa. E aquilo que é de Deus, essa busca em manifestar o reino de Deus, é algo que traz paz, é algo que traz alegria, é algo que traz contentamento, que traz propósito para mim e para você. E Deus está nos levantando, a igreja verdadeira nesse tempo, para manifestarmos o reino dele. Amém? E nós temos que entender, foi algo que falou muito ao meu coração, numa das palavras do GA, eu acho que foi do ano passado, que nós não podemos andar como cobradores de Deus. É verdade ou não é? E se a gente for parar para pensar, a maioria, o que a gente vê por aí, é pessoas cobrando de Deus. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. E o que Jesus disse? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós não podemos ser devedores, não podemos ser cobradores de Deus, mas nós podemos ser devedores. Diga assim para quem está do seu lado, você é devedor de Deus. Por quê? Porque Ele entregou tudo. Ele nos entregou Jesus Cristo, nos resgatou das trevas, nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso. Então, quem é que está devendo? Será que é Ele que está devendo para a gente ou a gente que está devendo para Ele? Amém? Pense nisso, guarde isso no seu coração. Quando você for fazer sua oração, a sua busca ao Senhor, comece a agradecer, comece a cultivar dentro do seu coração um contentamento. O que é um contentamento? É a raiz da gratidão. A palavra de Deus diz, Paulo diz, que eu sei estar contente em qualquer situação. E olha que Paulo passou por poucas e boas. Poucas e muito ruins e boas também. Então, estar contente, o contentamento vem daqueles que realmente buscam e manifestam o reino de Deus. Amém? Quem estava vos falando aqui era uma pessoa que tinha muito problema com isso. Eu sempre queria algo que não era aquilo que eu tinha. Por mais que eu recebia, por mais que o Senhor me abençoava, por mais que eu me sentia abençoada assim, mas eu não me sentia contente. E o descontentamento é vizinho da murmuração, sim ou não é? Por quê? Porque a gente nunca tá bom. Sempre a gente vai querer aquilo que a gente não tem. E essa busca a gente precisa canalizar a busca terrena que nós precisamos ter, sonhos, projetos, amém? Precisamos sonhar, precisamos realizar coisas naturais. Mas se a nossa busca se limitar nessa vida, Paulo diz que nós somos os piores pecadores, né? As piores pessoas, se o nosso anseio, a nossa busca se limita nessa vida. E a palavra de Deus diz, lá em Romanos, capítulo 14, 17, eu não vou abrir, diz assim, pois o reino de Deus. Aí quando a gente pergunta assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Amém? Então, a gente está falando sobre buscar, manifestar o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria. Quando nós temos uma vida reta diante do Senhor, automaticamente a paz invade os nossos corações. Há uma quietude dentro de nós, amém? Há um contentamento, como nós estávamos falando agora. E há uma alegria, que não é uma alegria passageira, é a alegria do Espírito. Qual foi a última vez que você chorou de alegria na presença de Deus? Porque chorar de tristeza é fácil. Mas chorar de alegria por algo que o Senhor nos entregou, por algo que nós recebemos dele, que talvez não foi algo palpável, mas foi algo eterno, amém? Porque as preciosidades e os valores de Deus eternos, eles não podem ser comprados. Eles não podem ser tocados, eles são sentidos aqui e lá na glória mais ainda, quando nós vamos contemplar verdadeiramente.
Amém? Então, esse contentamento é saber que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Então, a palavra de Deus lá em Lucas 17, 20 e 21, agora nós vamos abrir, diz assim, Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. 21. Tampouco se dirá, aqui está ele, lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Diga para quem está do seu lado, olha que lindo. O reino de Deus está dentro de você. Amém? Ah, porque lá é o reino de Deus, porque aqui está manifestando o reino de Deus, porque ali não, o Espírito de Deus habita em nós, amém? Ele é munido do reino de Deus e o reino de Deus mora dentro de nós. Então, como que nós vamos manifestar o reino? Quando nós deixamos o Espírito Santo atuar, agir e transbordar em nossas vidas. Ele não está em coisas visíveis, palpáveis, amém? Que o nosso anseio, que a nossa busca seja por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas, amém? Esse é o reino de Deus. E existe 3 maneiras, lá em Mateus 6,33, não precisa abrir, eu vou só ler para vocês, que a gente sabe de cor, amém? Diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, diga primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, diga assim comigo, todas as coisas lhes serão acrescentadas. A partir do momento que eu entendo que o reino de Deus habita em mim e eu tenho o dever, diga devedora, diga se você é homem devedor, de manifestar este reino, eu entendo que Ele supre todas as minhas necessidades. Em nenhum momento a gente imaginou, a nossa família está vivendo o que a gente está vivendo hoje. Eu estive domingo, não estive no culto presente, porque o Abel foi ter um momento com Israel, né? Muitas pessoas sabem, ganhou uma viagem. E eu estive uns momentos com a Isabel, que ela também saiu de férias para uma viagem que jamais a gente imaginava. Ela guardou dinheiro, poupou, fez a parte dela, amém? Porque se a gente não faz a nossa parte, não tem como a gente realizar também. Deus não vai fazer nada que esteja nas tuas mãos. A partir do momento que saiu das tuas mãos, você não tem mais controle. Aí está no controle de Deus, amém? Aí Ele age o sobrenatural. E eu tive essa experiência tão linda que foi esse dia que eu estava lembrando agora, que eu falei para vocês, sobre chorar de alegria. Eu estava com a Isabel no carro, levando ela para pegar o ônibus, né, lá em Itajaí. E aí eu falei assim, filha, vamos orar? Eu queria que você orasse. Geralmente a gente ora, mas a gente que é pai e mãe tem mania de orar, que sempre está orando, né? Falei, ora você, filha. Nós ficamos muitos minutos ali orando, e ela orando e agradecendo. E ela falou uma coisa tão linda, gente. Ela falou assim, pai, que eu nunca pense que o que Deus está fazendo na nossa vida e na nossa família hoje é por causa de nós. Mas sim, eu sempre reconheça quem é que faz todas as coisas. Aquilo ali, gente, é melhor do que uma faculdade completa, amém? É melhor do que uma realização, a compra dela de um carro, ou uma viagem que ela está tendo um sonho de viajar. Nada se compara quando você vê na vida dos seus filhos, manifestando o reino de Deus, amém? Tudo aquilo que nós depositamos no reino de Deus aqui na terra, muito o Senhor nos dá aqui na terra, amém? Essas experiências maravilhosas. Mas muito mais Ele nos dará no reino de Deus eterno no céu, amém? Glória a Deus, isso foi muito gostoso. E eu chorei na presença de Deus nesse momento. Então existe 3, diga assim comigo, 3 pontos para mim manifestar o reino de Deus. São vários, amém? Vou destacar 3.
Primeiro, crer. João 7,38. Vamos abrir. Eu lembrei agora de um texto que não é esse que a gente vai ler, que Jesus fala, se creres, verás. Vamos falar todo mundo junto? Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Então, tudo começa com crer, com ter fé. João 7,38 diz assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Quantos aqui tem um rio dentro de você? Está muito fraco. Quantos aqui tem um rio dentro de você? Amém? E este rio é para fluir. Você não pode ser uma cisterna fechada, parada. Uma água parada estraga, apodrece, ninguém pode usar. Mas se você entender que você precisa buscar, amém? Manifestar este reino, diga assim, naturalmente. Amém? Não pode ser uma coisa forçada, porque se você forçar, não vem de Deus, não é pelo Espírito. Nós precisamos entender que o cristão precisa ser naturalmente espiritual e espiritualmente natural. Mas como é isso, Pri? O espiritual dele flui naturalmente. Amém? Não é dando cambalhota, não é fazendo eis que te digo, não é isso que vai manifestar. Né? O Espírito pode também? Pode, amém? Né? A gente crê também nisso, nos dons, né? Nas revelações, nos talentos, em tudo aquilo. Mas precisa ser natural, amém? Então nós precisamos entender que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o primeiro ponto é crer. Se creres, verás a glória de Deus. Segundo ponto, obedecer. João capítulo 14, versículo 21. Esse é o ABC do cristão. É obedecer. João 14, 21. Diz assim. Quem tem os meus mandamentos. Quantos aqui tem os mandamentos do Senhor? Amém? E lhes obedece. É o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Deus não vai fazer nada através da sua vida que ele não tenha primeiro revelado em você. Amém? Primeiro ele precisa fazer, transformar, libertar, resgatar, né? Fazer toda aquela regeneração que vem através do Espírito, para depois ele começar a te usar. Muitos aqui estão ainda começando, mas muitos estão muitos anos na fé e não estão manifestando ainda. Precisamos buscar esse tempo em que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 17 diz assim, o homem, ele age pelos olhos, né? Samuel falou, mas Deus olha o coração. Amém? Então Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são aqueles que obedecem, aqueles que têm os mandamentos e os guardam. Esse é o que me ama. Esse será amado por mim e pelo meu Pai. E eu manifestarei nele. Diga assim, nele e através dele. Diga em mim, para depois através de mim. E terceiro, anunciar. Nós estamos falando sobre isso no GA todo esse mês. Amém? Sobre o ID de Jesus, Mateus 28, versículo 18 a 20. Mas nós vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, 7 a 8, que vai falar sobre sermos testemunhas. Olha que tremendo. Ai, Pri, mas é que eu tenho vergonha, eu tenho medo. Ai, eu não sei, eu acho que eu não tenho jeito para isso, eu não tenho como manifestar. Olha o que a palavra de Deus diz a seu respeito e ao meu respeito. Pois Deus não nos deu, diga não, nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e domínio próprio.
Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Amém? Alguém aqui está pregando que é água com açúcar? Está pregando aqui nesse púlpito? É pregado isso? Não. Aqui é pregado que a porta é larga, que vai ser de boa passar pelo reino de Deus para ir para a glória, né, para o céu. Sim ou não? Diga assim, sofrimento. Amém? Só que existe uma palavra que diz que os sofrimentos presentes não são por comparar com a glória que há de ser revelada. Se talvez eu e o Abel, no meio de tudo isso, durante esses 15 anos que nós estamos servindo essa igreja, e muitas outras pessoas aqui que eu poderia estar citando, se a gente tivesse desistido diante do sofrimento, talvez você não estaria aqui. Amém? Talvez muitas pessoas que nós ainda vamos alcançar, porque eu creio que nós vamos lá para aquele novo templo, e o Senhor está soprando um novo tempo para nós, amém? Muito maior e muito mais forte do que Deus já fez. Glória a Deus por isso neste lugar. Amém? Um sopro de alcançar almas, alcançar vidas. Amém? Trabalhadores, ceifeiros para a sua obra. Amém? Porque nós precisamos disso. Mas se nós não suportarmos, né, os sofrimentos por amor ao Evangelho, ainda existe uma cruz. Amém? Ela não é de isopor, ela não tem rodinha. Ela é uma cruz que eu e você precisamos carregar. A porta continua sendo estreita e difícil é o caminho que conduz à salvação, né? Então nós precisamos entender que já fomos munidos de um espírito, versículo 7, de ousadia. A ousadia do Espírito habita dentro de você. Porque Ele não dá nada para você que você não possa cumprir aquilo que Ele já entregou para você. Amém? Diferente do que a gente viu na internet, né? Esses dias. Ele te dá algo dentro de você que não é a carne, amém? Que não são os teus prazeres, as suas concupiscências, as suas paixões. É o Espírito dele que habita dentro de você para você realizar e manifestar aquilo que Ele já tem entregue para você. E para isso você não precisa temer, porque Ele te deu o espírito de ousadia. Fala para quem está do seu lado, ousadia para anunciar, ser testemunha viva, amém? Do reino de Deus que habita dentro de mim e dentro de você. E manifestar Cristo é o nosso dever, diferente do que a gente vê por ali de cobrar, é um dever nosso como cristão. E aí eu te pergunto, o que eu tenho acumulado com a minha busca? Muitos aqui com certeza têm seus carros, amém? Que é uma bênção. Tem suas casas, já acumularam coisas também na terra. Mas nós estamos falando de algo mais excelente. Diga assim, mais excelente. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, vai nos levar a um entendimento de qual é o tesouro que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. 21. Vamos ler juntos? Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Amém? Onde está o seu coração? Onde está a sua busca? Onde está o mais interior anseio da sua alma? Conquistar coisas terrenas, amém, é bênção também, glória a Deus. Mas isso não pode ser o principal na nossa vida. E isso, como nós lemos lá, é consequência, porque de nada nós vamos ter falta. Ele nos acrescentará tudo aquilo que nós precisamos. Automaticamente, quando nós manifestamos
o reino de Deus, nós podemos entender que o tesouro maior está no céu, aguardando por nós. Amém? Pessoal do louvor, pode... Amém? A palavra de Deus é maravilhosa. Romanos 8, 18 a 19. Eu já citei, mas a gente vai ler aqui, porque a gente vai ler o contexto todo, né? A continuação do versículo. Romanos 8, 18 e 19. Você pode ficar de pé? Amém? Diz assim: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória em que nos será revelado. Amém? A criação aguarda com ardente expectativa, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Agora eu vou te dizer um segredo. A ardente expectativa é da criação, amém? É do mundo que está aguardando a nossa manifestação. Mas eu e você só vamos manifestar se nós estivermos vivendo uma vida no Espírito. Amém? Se nós vivemos só com os nossos olhos carnais, os nossos olhos paralisados diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante da nossa mazela, né? Às vezes da nossa incapacidade humana, porque a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então eu reconhecer a minha fraqueza diante do Senhor faz parte. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu tenho buscado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Então a nossa fraqueza precisa ser entregue para Deus. Eu preciso reconhecer a minha fraqueza para que Ele possa, com o seu poder, atuar em mim. Como que Deus vai fazer algo na vida de alguém que é tão bom, tão suficiente, tão capaz, que não precisa de Deus? Tem gente que é assim, gente. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Precisamos entender que a fortaleza vem do Senhor, amém? Que a minha força vem do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. E para mim ser um filho de Deus que responde essa expectativa do mundo, da criação, da minha família, do meu trabalho, onde quer que eu esteja, eu preciso ser um filho ou uma filha de Deus. E só é filho e filha de Deus aqueles que andam no Espírito. Amém? Você pode fechar os seus olhos neste momento. Nós vamos estar orando por mim e por você. Adore ao Senhor nesse momento.